Capítulo 13. Fazia pouco mais de um ano que as irmãs Anicetos haviam partido. O despertador tocou, irritante, até que Amélia estendeu a mão, abaixando o botão. Reiniciava-se o ritual das madrugadas, com a figura heróica desincumbindo-se de todas as tarefas do lar, antes de retirar-se para o trabalho. Como deixasse sozinhas duas crianças, nada do que era essencial deveria ficar por fazer. Assim, verificava pormenores, tomava cuidados especiais e quase sempre deixava algum bilhete para Aurora. Abriu a porta da cozinha e dali enxotou o gato que lhe fazia estragos no lixo, obrigando-o a recolhê-lo novamente para que Aurora o pusesse na rua mais tarde. No tanque, a roupa, colocada de molho na véspera, esperava-a para o resto da maratona. A rapidez era um dos traços característicos e positivos de Amélia. Num instante, os varais ostentavam a oferenda do dia para a secagem rápida, se o sol mais tarde não se negasse, suplantado por alguma nuvem ameaçadora. Olhou para o alto, tentando a sondagem. As estrelas ainda brilhavam. Ficou observando o manto salpicado, pensando em como tudo aquilo era tão lindo e uma evidência do poder divino. E ainda havia ateus. Estes, provavelmente, nunca observaram o firmamento. Suspirou por ter de deixar a visão enternecedora. Contudo, 1001 providências esperavam-na ainda. Foi até a panificadora que ficava na esquina, comprou o pão e o leite, voltou, ferveu-o, deixou a mesa posta. Quando as crianças levantassem, poderiam alimentar-se tranquilamente. E Aurora, já com 11 anos, faria as pequeninas coisas que lhe cabiam, sempre com muito zelo. Uma delas era ajudar o irmão a vestir-se e levá-lo até a escola, na esquina, onde Amélia obtivera uma vaga com grande redução, pois a professora iniciava seu empreendimento. 4 quarteirões além, estava sediada a escola do estado, onde Aurora iniciava sua 4ª série do 1º grau. Amélia jamais saía de casa sem confiá-la ao divino amigo em oração. Junto à porta, elevou seu pensamento à figura excelsa, pedindo: Mestre, eu nada sou e nada pretendo além de tua proteção. Faze que de mim se afastem as maldades do caminho e que de meus filhos também sejam arredados todos os perigos. Acoberta-os, mestre. Estende tua mão generosa sobre essa casa e sobre as crianças. Põe tua bondade sobre nós. Que assim seja. Confiante saiu. Pelas ruas em correria, já passavam pequenas legiões de apressados, carregando mochilas, outros levando pequenas malas, outros com embrulhos. Sonolentos uns, alegres e brincalhões outros, em bandos a contar casos, ocorrências 1000, os xistes tentando espantar o sono de alguns que cruzavam com os bandos, arrastando-se como se ainda dormissem. Amélia estugou o passo, após consultar o modesto relógio de pulso. Em algumas casas, já se notava a vida renascendo. Muitas tinham já suas luzes internas acesas, denunciando o retorno dos moradores à atividade diária. Após subidas e descidas, sempre em passo acelerado, chegou ao ponto do ônibus. Ali, encontrou pessoas que conhecia de vista, cumpridoras daquele mesmo horário. O senhor de camisa sempre escura, segurando a pasta pequena, a garota de tênis e roupa de ginástica, 3 jovens portando marmitas. A garota cumprimentou-a com um sorriso,
enquanto o senhor tirou-lhe o chapéu surrado. Dentro do ônibus encontrou outras pessoas que faziam aquele percurso no mesmo horário. Era uma pequena comunidade a avançar rumo aos deveres do dia que se iniciava. Em cada parada, o ônibus via-se assediado por grupos cada vez mais numerosos. Alguns retardatários surgiam correndo, esbaforidos, e lançavam um obrigado, interrogado ao condutor do veículo, ainda de bom humor. O trajeto, pouco longo, durou os 20 minutos de praxe. Quando desceu, a manhã já se declarava aberta. À porta da fábrica, alguns operários retardavam a entrada, em conversa, aguardando a derradeira chamada. Entre os comentários sobre os últimos jogos dos clubes populares, havia ainda os de preocupação com as dificuldades da vida, o baixo salário, a ameaça do desemprego. Ouvindo as lamúrias de alguns colegas, a boa criatura deixou-se contagiar pela imagem pessimista que poderia resultar de um momento para outro em situação calamitosa para muitos. Instantaneamente, pensou nas duas crianças amadas que dela dependiam exclusivamente, e um sentimento de angústia envolveu-a. Contudo, os afazeres do dia devolveram-lhe a tranquilidade. Ao retornar à casa, encontrou Aurora com uma lista de observações sobre o pequeno João. Ele não quis fazer a lição. Amélia olhou o menino que lhe pareceu triste. Abaixou-se, tomando-lhe as mãos, e perguntou-lhe: "O que foi, meu querido? Não está se sentindo bem?" Antes que o garoto lhe respondesse, Aurora continuou: "Também não quis comer. A professora disse que hoje ele não fez nada, só dormiu." Amélia sentiu-o febril e os olhos pareceram-lhe avermelhados, brilhantes. Beijou-o, recomendando-lhe: "Vá para a cama. A mamãe logo irá levar-lhe um remédiozinho." O termômetro acusou a febre regular. Para casos como este, possuía ainda as gotas recomendadas pelo médico indicado pela vizinha e que algumas vezes a atendera. Passou aquela noite em sobressaltos, levantando-se a toda hora, verificando-lhe a temperatura, que apesar do antipirético, não cedera. De madrugada, em vista do que ocorria, aumentou a dose do medicamento e aguardou os resultados. Sentia muito ter de faltar ao serviço, mas não tinha coragem para deixar o garoto sozinho com a irmã, uma vez que na casa do lado já não existia aquela vizinha fraterna que sempre a socorrera. Mudara-se para o interior após a morte do marido. A vizinhança agora estava toda renovada e infelizmente não conhecia ninguém. Pensou em telefonar avisando o encarregado de sua sessão, mas lembrou-se de que só poderia fazê-lo mais tarde, quando a fábrica já estivesse em horário de trabalho. "Telefonarei mais tarde", decidiu. O dia transcorreu pachorrento, debaixo de uma chuva fina, mas persistente. Aquela umidade deixava ainda mais apreensiva, pois desse modo não poderia levar o garoto à farmácia como desejava. Foi sozinha, e lá, após haver avisado por telefone ao chefe de seu setor que não compareceria e quais os motivos, conseguiu com o farmacêutico novo remédio para o garoto, com a recomendação de que o levasse ao médico no caso de a febre não ceder até o cair da noite. Às 19 horas, a febre persistia ainda e o menino se apresentava com grande dificuldade na respiração. Muito preocupada, Amélia começou a prepará-lo para procurarem o socorro médico, que agora admitia deveria ter sido providenciado mais cedo. Não lhe restava agora outra alternativa, embora percebesse a impropriedade da hora. Telefonou ao consultório médico. A enfermeira avisou-a de que ele já havia encerrado o expediente, estando em vias de sair para jantar. Nervosa,
Ela pediu para falar-lhe antes que saísse. A mulher atendeu, passando o telefone ao clínico. Este perguntou-lhe o motivo daquele chamado fora de hora convencional e ela se desculpou, alegando haver-lhe dado aquele mesmo remédio já receitado e que fora eficaz em outras ocasiões. Disse-lhe também que o menino apresentava dificuldades para respirar e ela temia que fosse grave o seu estado. Não tendo outra alternativa, o clínico recomendou-o que levasse a criança imediatamente, pois ficaria à sua espera.